Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa semana, bom trimestre, né? Estamos começando um novo trimestre e começando um novo trimestre com excelentes leituras a serem feitas. Dei uma olhada lá na sequência didática 7, que vocês têm já os contos que vocês devem ler este trimestre. Comecem logo, né? A leitura, eles não são longos, mas são densos, tá? Então, começando aí essa nova semana, nós vamos agora trabalhar com o gênero conto, tá? Nós vamos estudar o gênero conto, depois nós vamos estudar o gênero conto em Machado de Assis, porque neste segundo trimestre nós estudamos o realismo. E o Machado de Assis, ele do ponto de vista canônico, o nome mais estudado aí no realismo no Brasil, tá bom? No realismo brasileiro. Então, nós já vamos começar a pensar e a ler contos machadianos, certo? Mas antes disso, nós vamos rever aí a teoria acerca dos gêneros narrativos. Vocês já estudaram com a professora Edgleuba, vocês estudaram romance, então vocês, na verdade, estão bem atualizados acerca da estrutura e dos elementos da narrativa. Nós vamos agora só pensar mais nas especificidades do gênero conto. Para estudarmos o gênero conto, nós vamos acompanhar aqui, ó, lembram-se desse livro? Né? Vocês estudaram resenha por aqui, né? Produção de texto, interpretação e ação, parte 1. O conteúdo dessas aulas, né, que nós vamos trabalhar sobre conto, está no capítulo 8, tá? Capítulo 8, conto, vocês estão vendo? Deste livro, Produção de Texto, tá? Então, por favor, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas remotas, procurem estar sempre com o livro para que vocês possam acompanhar as leituras e possam acompanhar a perspectiva teórica, né? E assim desenvolver melhor este tema, estudar melhor esse tema, tá bem? Estejam sempre com o livro, tá bom? Conto aí com a companhia, contem com a companhia do livro nestas aulas, tá certo? Na semana que vem também, tá? É claro que nós não vamos trabalhar só com o livro, a gente tem que trabalhar também os contos machadianos, e eles, com exceção de um deles, os restantes não estão no livro, mas é importante que vocês estejam com o livro ao lado para que, se a gente precisar recorrer a ele por conta de alguma questão teórica, nós possamos fazer isso, tá certo? Bom, então vamos aí rever vamos rever a perspectiva teórica aí do conto, né? Gente, uma questão extremamente importante, e a gente já começa falando sobre isso, é que o conto é um gênero narrativo da esfera literária. Na verdade, a gente tem duas palavras-chave aí, tá? Duas palavras que são muito importantes nesse subtítulo que nós colocamos, tá? Narrativo. Então, é importante saber que o conto ele é um gênero narrativo e, portanto, se ele é um gênero narrativo, ele vai se mover, digamos assim, né?
a partir dos elementos da narrativa, que você já estudou e nós vamos revisar aqui, tá certo? Então, vocês já conhecem os elementos da narrativa dos outros gêneros narrativos que vocês conhecem, né? Com os quais vocês trabalharam, tanto no primeiro ano, quanto este ano, tanto este ano, quanto no primeiro ano, quanto, na verdade, no ensino fundamental, né? Vocês já conhecem esse gênero, né? E a outra palavra-chave aí é literária. Então, é um gênero narrativo numa perspectiva literária. Na verdade, vocês também já lidam com essas duas perspectivas há algum tempo, né? Neste ano, revisando com a Edgleuba, com a professora Edgleuba, ano passado, e, como eu disse há pouco, no ensino fundamental, vocês também trabalharam com essa perspectiva de texto literário, não é isso? Na verdade, gente, o conto, né, o conto ele está conosco no cotidiano, né? As narrativas, não vou chamar por enquanto de conto, as narrativas curtas, porque o conto é uma narrativa curta, né? E as narrativas curtas, elas estão conosco aí no nosso cotidiano, né? Na verdade, muitas das histórias populares que nós conhecemos, né? Histórias populares da nossa cultura ou histórias populares de outras culturas, elas vêm aí dessas histórias curtas, né? Dessas histórias curtas que muitas vezes são passadas de gerações para gerações, né? De uma geração para outra geração, por meio mesmo dos familiares, dos amigos, por meio de pequenas comunidades, né? Essas histórias curtas, elas são passadas oralmente, né? Nós vamos passando essas histórias. Eu acho que eu já contei para vocês que eu fiz capoeira durante muito tempo, e na capoeira a gente sentava em roda e muitas vezes, antes mesmo de iniciarmos a roda de capoeira, às vezes rememorávamos essas histórias, essas narrativas curtas, né, que fazem parte da cultura de um determinado segmento da sociedade, não é isso? Há pouco foi lançado na Netflix eu acho que é uma série, né, chamada Cidade Invisível, se eu não me engano. Eu assisti, é uma perspectiva contemporânea de contos populares da nossa tradição, né? Na realidade, ela até foi muito criticada porque eles se utilizaram de contos populares de uma forma, dos contos populares brasileiros, do folclore brasileiro, de uma forma bastante livre, né? E trouxeram, inclusive, para a vida urbana e para a perspectiva contemporânea, né? Eu, particularmente, achei interessante, gostei, achei legal, mas o que importa, na verdade, não é isso, né? Se gostamos ou não. O que importa é sabermos que esses contos, eles são passados e repassados oralmente numa tradição bem familiar, né? Com a modernidade, esses contos, essas histórias curtas, né, elas deixam de ser passadas simplesmente oralmente, né, transmitidas aí de geração para geração, essas histórias que são histórias fictícias, né, como em Cidade Invisível, são histórias fictícias, curtas, né, com poucas personagens,
Ali eles misturam uma porção de personagens da nossa cultura, mas as histórias em si, das personagens do nosso folclore, são histórias curtas, né? E são histórias fictícias, às vezes, inclusive, às vezes não, muitas vezes no plano do fantástico, né? Bem no plano do fantástico. Essas histórias, com a modernidade, elas passam a ser registradas por escrito, né? E registradas por escrito, acabam recebendo o nome de conto. Então, o conto moderno, ele tem algumas diferenças para essas histórias curtas que são passadas, né, de geração em geração, que são autoria definida. Então, você vai encontrar lá como autor do conto, Clarice Lispector, Machado de Assis, e outros mais geniais, Edgar Allan Poe, e outros tantos geniais, né? Da literatura universal. Além disso, é uma forma única registrada por escrito. Então, ela está registrada por escrito e ela vai ser repetida. Por quê? Porque na tradição oral, é claro que a gente acrescenta elementos, porque até mesmo na nossa vocalidade, na nossa corporeidade, quando contamos histórias, nós acrescentamos elementos, né, gente, às histórias, né? Então, essas histórias de tradição oral, elas são carregadas de muito invencionismo, né, em função até mesmo de quem conta. Não é o caso do conto moderno, registrado por escrito, porque eles estão registrados, estão escritos, né? Então, eles são repetidos, né? Além disso, eles são publicados em revistas, publicados em livros, hoje em sites da internet, que não era o caso desses contos, né? Aqui no Brasil, nós temos um grande estudioso já falecido, que é o Câmara Cascudo. Depois leiam sobre ele, porque ele é um grande estudioso dessa, e ele reuniu vários desses contos populares, né? E registrou por escrito. Mas esses contos não são originalmente escritos, né? Digamos assim, né? Os populares. Além disso, nós sabemos que esses contos, eles são hoje lidos individualmente. Antes era muito comum que esses contos populares, né, fossem lidos coletivamente, né? Na roda de capoeira, lidos não, transmitidos oralmente. Na roda de capoeira isso era muito comum mesmo. Mas tem uma tradição mais familiar, que é aquela de contar histórias, por exemplo, histórias curtas, em família, né, gente? Eu me lembro de quando minha filha era criança, de contar várias histórias, e aí quando acabava a história ela dizia, conta de novo, e aí conta de novo, e a história já não era a mesma, né? Já havia outros elementos. Sendo por escrito, não há, os elementos são aqueles que estão ali presentes, né? Bom, então a gente começa essa aula, né, depois dessa apresentação aí do que seria a origem do conto, né, desses contos com bruxas, com gnomos, com príncipes, né, esse maniqueísta, né, o bem e o mal, diferenciando dos contos modernos, que são deles que nós vamos, na verdade, falar, né, dos contos modernos, e esses em que as personagens são pessoas comuns, né, com defeitos. Vocês vão adorar ler Machado de Assis, vocês vão adorar ler esses contos, tá? Que postamos hoje de manhã, hoje de manhã não, desculpem, postamos ontem para vocês na plataforma, tá?
deem uma olhada, já comecem a ler, vocês vão gostar bastante. O Machado de Assis é um escritor muito crítico, né? E totalmente atual, bastante atual, embora seja um escritor do século XIX, né? Então, nós começamos aí por essa tirinha do Calvin, primeiro porque ela inicia o capítulo, né? Já viram lá na página 114, estão acompanhando? Ela inicia o capítulo e achamos bastante interessante colocá-la aqui, porque essa perspectiva da função da literatura, né? Com a função da literatura. Quando nós estamos falando de contos, quando nós estamos falando de romances, de fábulas, de tirinhas, estamos falando de elementos literários. Elementos literários numa tipologia narrativa. Aqui a gente também tem uma narrativa, é uma tirinha. Como é que eu sei que isso é uma narrativa? Porque eu tenho ações que transcorrem no tempo, né? O formato é diferente do conto, é diferente do romance. Aqui é um texto multimodal, né? Diferente do romance que estudaram com a Ed Gleuba e do conto, mas todos esses pertencem, né, ao gênero narrativo. Então, os elementos são os mesmos, né? Só temos de observar como esses elementos ocorrem em cada um desses gêneros narrativos, tá? E o outro aspecto aqui é que a tirinha vai fazer alusão à função da literatura. Para que literatura, né, gente? Para que ler literatura, né? Vamos ler essa tirinha? Eu li este livro que você pegou para mim, devolvendo, né? E aí, o que achou? Ele realmente me fez enxergar as coisas de forma diferente. Me deu muito o que pensar. Fico feliz que tenha gostado. Aí ele sai, né? Está complicando a minha vida. Não me traga mais nenhum, não me traga mais nenhum livro. Não me mande ler outro livro de Maria Firmina dos Reis. Gente, é para ler. É para ler, porque nós estamos aqui para complicar, é claro, a literatura está para isso, a literatura está para esses questionamentos acerca da vida, né? Acerca do humano, é isso literatura, e sempre numa perspectiva ficcional, né? Porque a literatura, ela é ficcional, ela não é a realidade, conversamos muito sobre isso ano passado, né? Ela não é a realidade, ela é uma representação da realidade, mesmo que o conto que você estiver lendo, o romance que você estiver lendo, ou a tirinha que você estiver lendo, mesmo que estejam tratando de fatos reais, não é a realidade, tá certo? Até mesmo fatos históricos, mas não é a história. Tudo bem? Então, a gente tem vários elementos que atuam aí que estão presentes, né, numa narrativa. E as narrativas, as histórias, elas vão mesmo, né, com aquilo que nós chamamos de unidade de efeito, né? Vejam que aqui nessa tirinha tem também, né? A expectativa é uma. No entanto, a última tirinha quebra a expectativa, né? A expectativa é de que ele tivesse gostado de ler, né? Já que fez pensar muito. Há uma quebra de expectativa, que no caso da tirinha é o que gera o humor da tirinha, né? Não me traga mais nenhum livro, né? No romance, isso vai aparecer também, só que de uma outra forma, né? Nós vamos descobrir, no romance nós temos muito mais personagens, muito mais
conflitos, né? E ele é muito mais extenso por isso, né? Porque até desenrolar todos os conflitos, né? Quem leu Úrsula deve ter percebido, né? A cada capítulo uma pequena história, né? No conto não, o conto é uma narrativa curta, curta mais densa, né? É isso que nós chamamos de unidade de efeito no conto, é mais denso, mais ágil, né? E mais profundo, né? Porque precisa disso, né? Porque precisa prender a atenção do leitor para que ele, inclusive, leia o texto em uma única sentada. Quem diz isso não sou eu, não, gente. Quem diz isso é um dos nossos maiores contistas do mundo, né, considerado um dos maiores contistas do mundo, que é o Edgar Allan Poe, que foi, inclusive, um dos precursores desse gênero, né? Ele dizia que o conto ele é pensado, formulado para ser lido de uma única vez. Então, como ele é pensado para ser lido de uma única vez, numa única tirada, é muito importante, numa única sentada, como dizem, né? É muito importante que haja essa unidade de efeito, né? Que é essa capacidade de prender a atenção do leitor do início ao fim. Isso é diferente no romance, né? Na novela, isso acontece a cada capítulo. No romance, isso é mais extenso, né? É mais demorado. Aqui não, aqui é mais rápido, né? Aqui o enredo é um enredo denso, com poucas personagens, com uma ação concentrada. Aqui também é concentrado na tirinha, né? A gente tem 3 quadrinhos aqui, tá? Mas aqui é um texto diferente, aqui é um texto multimodal, o conto não, tá? Bom, então, ainda nessa linha, né, de entendermos o conto como um gênero narrativo na esfera literária, alguns ditos aí de teóricos, né? A literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia, mais que os discursos filosófico, sociológico, psicológico, porque ela faz apelo às emoções, ela faz apelo à empatia, ela percorre regiões que os outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus detalhes. Úrsula é uma ficção, mas quem leu Úrsula deve ter tido empatia pela narrativa, né, que a Preta Suzana, por exemplo, nos traz, né, da sua retirada da África, da mãe África no romance, né, assim como a descrição que ela faz, por exemplo, do navio negreiro, né? Então, a literatura, né, ela gera essa possibilidade de empatia. O conto, como um gênero narrativo também da esfera literária, vai fazer a mesma coisa, só que ele é mais curto, ele é mais denso, né? E a preocupação com essa unidade do efeito é extremamente importante, tá? Nós vamos repetir isso aí várias vezes e vamos buscar isso nos textos que nós vamos ler, tá? Para vocês perceberem. A literatura é a incorporação do outro em mim. A literatura é a incorporação do outro em mim, sem renúncia da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos ser outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de nossa experiência, e ainda assim sermos nós mesmos. Eu sou eu mesma, mas eu consigo enxergar a Preta Suzana, eu consigo enxergar a dor de Tancredo, né?
que se sente abandonado pelo seu amor, abandonado e traído, né, pelo seu amor, seu primeiro amor, Adelaide, né? E por isso que interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção. Muitos teóricos vão dizer que a literatura, portanto a poesia, a ficção, acabam atuando de forma mais intensa do que a própria realidade, né? É como se ela nos emocionasse muito mais, né? Do que a própria realidade. Isso não significa que nós não vamos nos emocionar com os fatos, com a realidade. Inclusive, estamos vivendo um momento em que, né, o tempo todo nós estamos aí diante de fatos que nos entristecem muito, né? Mas muitos teóricos vão dizer que a literatura tem essa capacidade, né, de fazer isso por meio de um texto que é ficcional. O conto é ficcional, tá? Bom, assim como Calvin, você já leu um livro que o fez enxergar as coisas de forma diferente? É para a gente pensar, né? Porque a gente não está aqui dialogando, né? Mas pensem aí assistindo. A justificativa que Calvin dá para não querer mais ler, e isso está complicando a vida dele, é bem comum. E por isso da graça tira, como eu falei ainda há pouco, é o efeito, né? A unidade de efeito. Normalmente, o que pode levar alguém a não se interessar pela literatura, né? Eu gostaria, se quiserem escrever no fórum, se quiserem colocar no chat agora, né? O que pode levar alguém a não se interessar pela literatura, por exemplo, gente? Eu fiquei com bastante receio na leitura de Úrsula, porque a linguagem é uma linguagem bastante diferente da nossa linguagem hoje. Mas é uma maneira também, isso é ruim, isso dificulta a leitura? Dificulta a leitura. Por outro lado, isso me ensina isso me mostra como as pessoas falavam no século XIX, como as pessoas se relacionavam no século XIX. Então, é interessante também, né? Também é interessante perceber como eram as relações, como se desenvolviam as relações naquele contexto, né? Bom, enfim. Então, então nós temos aqui, eu arrolei para vocês vários gêneros, né? Romance, novela, conto, fábula e crônica. Tem muitos outros. E à medida que, inclusive, as mídias, né, vão se ampliando esses gêneros, né? Até porque a literatura ela acompanha, né, a evolução das mídias, né? Ela vai acompanhando, uma mídia acopla outra, né? E a gente pode pensar na literatura pensando também na genealogia das mídias, tá? A história da literatura, das mídias da literatura, como a história da genealogia das mídias, né? Dos meios de comunicação. Bom, vocês já viram um romance com a Ed Gleuba. A novela ela é breve, né? Uma viva narração de um fato humano, e assim, é como um pequeno quadro da vida com um único conflito. Em geral, apresenta-se dividida em alguns poucos capítulos, mas sempre capítulos ágeis, para haver movimento, né? A gente pode fazer comparação com a novela, com a telenovela hoje, né? Bom, o que nos interessa hoje é o conto, que é uma narração, como eu já disse, densa e breve de um episódio da vida, mais condensada do que a novela e o romance. Na realidade, bem mais condensada que a novela e o romance, né? Ela, em geral, o conto não apresenta divisão em capítulos, ele é curto,
tá? Agora, isso é em geral, gente, porque em literatura, não se esqueçam de que é uma ciência humana e não se esqueçam de que o artista, ele é livre para criar. E a gente tem que deixar o artista livre para criar, sim. Se eu não gostar, eu não consumo mais aquele objeto cultural. Tudo bem, são escolhas, né? Aqui na nossa escola, aqui na escola, né, no ambiente escolar, a questão não é gostar ou não gostar, a questão é ter um conhecimento mínimo do nosso patrimônio cultural, tá, gente? A questão não é gostar ou não gostar, a questão é conhecer a nossa cultura, tá? Agora, é claro que se gostar é muito mais legal, né? Com certeza, tá? A fábula, a crônica, depois vocês leem melhor, eu vou postar esses slides na plataforma, tá bem? E depois vocês leem melhor sobre isso, mas nossa intenção hoje é falar sobre o conto. Então, o conto, nós temos aí as tipologias, né? Só para dar uma resgatada nesse conteúdo. A gente tem aí os tipos textuais, né? Narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. O conto pertence ao tipo narrativo, não é isso? Tá? É um gênero do tipo narrativo. Então, quais são os gêneros predominantes nesse tipo? Crônica, romance, fábula, piada, novela, conto de fadas, conto fantástico, tá? Conto de ficção científica, enfim, aí depende do tema, tá? Depende da história que está sendo contada, ok? É um gênero do tipo narrativo, mas pode se utilizar, obviamente, de outros tipos. E vai se utilizar, sobretudo, do tipo descritivo, tá certo? Bom, ok. Ainda recordando, então, o que é uma sequência narrativa? O que a gente entende como sequência narrativa? A tirinha do Calvin, que iniciou essa aula, é uma sequência narrativa. Ah, 3 quadrinhos, uma sequência narrativa. Por quê? Porque é marcada pela temporalidade. Ah, professora, mas ninguém falou ali em tempo? Falou. Falou sim. Tem ações que ocorrem num determinado tempo, tá certo? Mesmo que ele não esteja marcado. Se ações transcorrem, é porque o tempo passa, tá bem? Então, o seu material é o fato, é a ação, é a progressão temporal. Ela é essencial para o desenrolar, para o desenvolver-se, né? De uma determinada linha em um determinado espaço, certo, gente? Então, a tirinha é também uma narrativa, sim, não é um conto, não é um romance, porque são várias as possibilidades, né? Ok, então vamos exercitar um pouquinho. O escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com que gênero? Com gênero épico, com gênero lírico, com gênero narrativo, com gênero poético, com gênero dramático? Quem se lembra? Gênero dramático, vamos de baixo para cima, só para fazer o contrário, só para testar a nossa mente, né? Trabalharmos mais a nossa mente, porque em geral a gente vai de cima para baixo, né? Então vamos agora de baixo para cima. Gênero dramático, aquele que diz respeito à ação, a personagem em ação, é o teatro. Gênero poético, qualquer texto literário, né, é poético, tá bom, gente? O poema é um gênero numa determinada estrutura, num determinado formato. Gênero narrativo, que possui elementos da narrativa. Gênero lírico, centrado no eu. Gênero épico, centrado no herói. Então, qual é a resposta? Gênero narrativo,
certo? Gênero narrativo, o conto, a crônica, o romance vão apresentar elementos da narrativa, certo? Exercitando mais um pouquinho. São características desse gênero narrativo. Quais são as características desse gênero narrativo? Começando lá de baixo também, para desconstruirmos. Vamos lá. Estou hoje com vontade de desconstruir. Vamos lá. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no tempo pretérito. Essa alternativa diz respeito ao gênero épico, né? É um gênero narrativo também. Em geral, as narrativas primárias, né? As chamadas narrativas primárias, eram em verso, né? Certo? Hoje a gente tem narrativas nesse gênero épico moderno em prosa, mas lá para trás a gente estudou até ano passado, né? Isso era em verso, sim. Tá? Letra C, o gênero narrativo apresenta um enredo no qual existe uma situação inicial, a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Epílogo, falei errado, né? O desfecho. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo, situação e as personagens. É essa alternativa, né, gente? É essa alternativa. Só para a gente não ficar em dúvida, né, caso alguém tenha marcado a B ou a letra B, o gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. Não necessariamente. Se o gênero narrativo for marcado por um lirismo, né, uma perspectiva centrada na emoção, no sentimento, nós vamos dizer que é um gênero narrativo lírico. A gente pode dizer isso hoje, na modernidade, tá? Lembre-se que ano passado eu falei muito isso para vocês. Gêneros clássicos, gêneros modernos, tá? Então, eu posso ter uma narrativa lírica, sim, tá? Gente, todo romance é lírico? Não, o romance romântico. Nós vamos, daqui a pouquinho, estudar o romance realista, tá certo? Aí, fiquem com isso aí, né? Quero que vocês me falem sobre o amor dentro de uma perspectiva realista, né? É bastante diferente daquela perspectiva romântica que aparece ali em Úrsula, daquele amor, né? Que aparece ali entre Tancredo e Úrsula, Úrsula e Tancredo, tá? Fiquem com esse amor. Quem não leu, leia Úrsula. Tá? Bom, e a letra A, no gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Não necessariamente, tá, gente? Os autores são livres para construir essa entidade que é o narrador, que conta a história por meio de um narrador personagem, que pode ser ou não protagonista, né? Aí é chamado de narrador protagonista, ou de um narrador em terceira pessoa, né? Um narrador observador, ou de um narrador onisciente, ou ainda de um narrador onisciente intruso, tá certo? Tá? Bom, então aqui nós marcamos a letra C. Ok. Agora, para ficar um pouquinho mais complexo, né? Um trechinho aí da Causa Secreta, né? Agora começamos a entrar no Machado de Assis. Gente, a Causa Secreta é genial. Essa questão é uma questão do Enem, tá? De 2015. E
A Causa Secreta é demais. Vale muito a pena, gente. Leiam A Causa Secreta. Não vou contar A Causa Secreta aqui hoje, porque não vai dar tempo mesmo, porque eu tagarelo demais. Mas quando eu estiver falando do conto machadiano, eu vou contar A Causa Secreta para vocês, porque é genial. Genial. Ok, Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lençol e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, já estamos entrando aí na linguagem machadiana, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado, não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Olha o amor no realismo. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver. Mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Esse é o último trechinho de A Carta Secreta, que é genial, A Causa Secreta, que é genial. No fragmento, o narrador adota um ponto de vista. Quem é o ponto de vista? O foco. Que elemento é esse da narrativa? O foco da narrativa, né? É aquele que vai, por meio do qual o leitor está apreendendo a história. Eu apreendo a história por meio do ponto de vista em que a história é narrada, que acompanha a perspectiva de Fortunato, né? Nós estamos acompanhando a perspectiva de Fortunato. Nós vamos voltar a esse conto, tá? Eu vou ter que falar sobre ele para vocês. Ele não é um dos contos do Paz desse ano, mas eu vou ter que falar sobre ele porque ele é genial. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro. Quem saberia dizer? E aí, gente, vou deixar para vocês. Quem sacou? Quem sacou aí qual é a grande questão que Machado traz para a gente sobre o humano, o demasiado humano? Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Vamos lá, isso é Machado de Assis, viu, gente? Isso é Machado de Assis. Bom, então, o que eu gostaria que ficasse aí dessa aula, né? Essa aula é uma aula muito de revisão, tá? Mas o que eu quero que fique para vocês? Que o conto é uma narrativa curta, que em geral apresenta apenas um conflito. Em geral, não se esqueça que estamos aqui numa ciência humana, tá? A estrutura. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero conto é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que ele apresente poucas personagens, espaço limitado e um recorte temporal reduzido, certo? Se comparado com um romance, com certeza isso tudo é reduzido, tá, gente? Ok, então o conto é uma narrativa curta, né? Como nós falamos. Uma subcategoria do gênero conto, né? Muito popular no século XX, é o microconto. Nele, em uma ou duas frases, toda a estrutura do gênero aparece.
Vejam que legal, né? Como a modernidade, a pós-modernidade, sobretudo, né, gente, o século XX e o século XXI, como ele é icônico, né? Como é um século de ícones. Nós estamos cheios de ícones aqui nos computadores, não é mesmo? Olha lá, vende-se sapatinhos de bebê nunca usados. Esse é do Hemingway. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Esse é do Kafka. São mini contos, mas nós temos muitos mini contos brasileiros, tá, gente? Muitos. E é muito genial conseguir elaborar um mini conto, né? Então, o que a gente pode perceber aí nos dois casos? Uma narrativa com um único conflito. No primeiro caso, o conflito em seu clímax é a venda de sapatinhos de bebê nunca usados. O que se sugere com essa narrativa? Que as personagens envolvidas perderam um filho. Né? E no segundo, o clímax estaria associado estaria na ação da personagem Gaiola, que sai em busca de um pássaro prisioneiro. É a gaiola que quer aprisionar. Uau, né? Bem denso isso aí, né? Tá? É a gaiola que quer aprisionar um pássaro prisioneiro. Denso, dá muito pano para manga esse segundo aí também, né? Ok, gente, então, fechando a nossa aula, porque claro que eu já passei do tempo, né? O conto é uma narrativa literária relativamente curta e que se caracteriza pela densidade. O conto deve provocar uma unidade de efeito no leitor, emocioná-lo, aterrorizá-lo, deixá-lo em suspense, esqueci do acento. Para tanto, deve ter um enredo enxuto que conduz a narrativa sem detalhes supérfluos e com um desfecho impactante. A estrutura do conto, a narrativa é uma sequência de acontecimentos apresentados por um narrador e vividos por personagens em certo tempo e espaço. Dizemos, portanto, que as narrativas se estruturam sobre 5 elementos: enredo, personagem, tempo e espaço. Em que livro vocês vão encontrar isso? No livro de vocês. Olha lá, produção de texto, interpretação e ação, que é o livro que eu pedi para vocês usarem aí durante as aulas, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai continuar para essa segunda aula de hoje. Aí eu preciso mesmo do livro, porque nós vamos ler um conto de Mia Couto, tá certo? Precisamos ler. E até daqui a pouco. Um beijo.